Boa noite, pessoal. Já vou ver se o professor Edeno está por aqui. Opa, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí bem? Ah, ok. Edeno aqui. Legal, pessoal. Boa noite. Agora sim. Opa, fala, professor. Bom, Tudo bem? deixa eu me acertar aqui para não parecer tão feio no vídeo. Até parece, né, professor? E aí, tudo tranquilo? Tô ajeitando Tudo aqui bom. também porque fiquei uns dias sem fazer as lives, aí tudo fica. Tem que começar de novo, né? Como se fosse novato aqui. É, Professor, boa noite. E boa boa noite noite. a todo mundo aí que está nos assistindo. Eu queria falar que é realmente um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, ter o professor Edênio aqui nesse bate-papo. Tenho certeza que vai ser uma noite muito interessante, muito produtiva aqui pra gente. Professor, obrigado por ter aceitado o convite. Fico realmente honrado e lisonjeado de ter a sua presença aqui. Aceitou de prontidão, né? Bater esse papo sobre análise de alimentos, então acho que vai ser muito legal. Para quem está assistindo a gente a primeira vez, meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui em Colorado do Oeste, e a gente estamos aí fazendo algumas lives, né, tratando um pouquinho dessa parte de produção animal, de forragicultura, e hoje nós vamos falar de análise de alimento com o professor Edênio. Professor, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, para daí a gente poder entrar no nosso bate-papo aqui. Não, eu que. Tá me ouvindo legal? Tranquilo, ótimo. Então, eu que agradeço a oportunidade e, na verdade, eu sou meio bicho do mato, eu sempre fui da turma do fundão, né? E eu não gosto muito de aparecer, não. Eu só fico brincando. O problema é que eu nasci branco e grande, né? Então, quando eu ando assim, o pessoal não tem como me não olhar para minha cara, mas eu, no meio da multidão, eu acabo destacando. Mas eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que não precisa de apresentação, não. Eu sou cara normal, falador de borracha e tá de boa. Um abração, isso é obra do Túlio, né? Eu já te falei, o Túlio já via o recadinho dele, ele tá dando um ok aí. Tem até uns Túlio orientados tá meus por aí. para dar público, para eu não passar vergonha demais. O Túlio tá por aí, professor Túlio, um abraço, Túlio. Túlio, amigo aí do Edênio também, né? Há algum tempo. A gente já se viu, né, professor, algumas vezes por aí, mas sem conversar pessoalmente. Espero que a gente consiga. Espero que a gente se encontre aí em algum momento daqui pra frente, né? Quando normalizar essa Certeza. pandemia. Discordo um pouco do senhor em relação ao Led Zeppelin, mas tudo bem. Ah, péssimo gosto. Não, brincadeira. Los Professor, Hermanos da Inglaterra. vamos lá. Agora vamos falar sério, né? Digamos assim. Professor, para quem está assistindo a gente aí, né? Eu fiz algumas postagens, né? Nesses últimos dias, né, professor, aí no Instagram. Inclusive de algumas coisas meio polêmicas, né? Alguns assuntos relacionados à análise, né? De alimentos, obviamente voltados para a parte de nutrição animal, né? E hoje eu até fiz uma postagem com o livro, né, o manual da INCT que a gente utiliza, né, nos nossos laboratórios aí de bromatologia. Então, para quem não conhece, o professor Edênio é um dos editores, né, professor, desse manual. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre análise de alimentos. Professor, eu vou tentar te atrapalhar menos, vou tentar falar o mínimo possível, deixar o senhor falar bastante. E acho que de início eu queria que o senhor falasse para a gente e para quem está assistindo falar um pouquinho da importância de entender, né, a composição dos alimentos, a importância desse assunto, pensando aí em dietas, né, de animais de produção. E aí a gente vai desenrolando. Não, eu queria só mandar um abraço aqui, estou vendo o pessoal aqui. Obrigado a todo mundo que está perdendo tempo comigo. Sherlânia, Isis, né? Estou A vendo Isis um está por aí monte. também. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, não, que aparece só apelido aqui. Então, aqueles que eu consigo identificar, sintam-se efusivamente abraçados.
questão toda é a seguinte, bicho, ó, nutrição animal, isso um antigo professor me ensinou isso há muitos anos atrás, quando eu não sabia a diferença de sal comum para farelo de soja, que a nutrição animal está dividida em duas partes, né, duas vertentes. Porque a nutrição ela é um casamento, né? Ela é um casamento entre o que o animal precisa e a capacidade que você tem de ofertar aquilo que ele precisa. As duas coisas são interdependentes, mas o seu casamento resulta na produção, né, de leite, de carne, de tudo. Então, nutricionista tem dois tipos. Tem o cara que avalia o que o animal precisa e tem o cara que avalia aquilo que o alimento pode fornecer, né? Para que as duas informações se casem, você tem um sistema de produção sincronizado, vamos dizer assim, né? Embora essa palavra sincronia na nutrição de ruminante ela seja um pouco mal vista e mal interpretada. E para você avaliar aquilo que o alimento tem, né, o que ele potencialmente pode te fornecer e o que efetivamente ele vai te fornecer, que são duas instâncias completamente diferentes, a gente tem que entender isso, o ponto principal é a análise. Né? Como é que você vai saber como fornecer proteína a partir, por exemplo, de um farelo de soja, sem saber quanto de proteína tem o farelo de soja? Então é o ponto principal. Antes de você pensar em balanceamento de aminoácidos, em proteína não degradável, você tem que saber quanto tem de proteína. Então, a parte de cada nutrição, a parte que lida com os alimentos, ela se inicia com a análise. Embora do outro lado também, né? Por exemplo, você vai fazer avaliar uma exigência de proteína líquida, né? Então, basicamente, no caso de bovino de corte, seria a proteína retida no corpo do animal. Como é que você vai saber a proteína retida no corpo do animal se você não avaliar, por exemplo, a concentração de proteína na carcaça, né? Ou nos tecidos não carcaça? Então, na verdade, é a base de tudo. A análise de alimentos é a base de toda a nutrição, tanto humana quanto animal, né? Não tem como fugir dela. É só isso, nada mais do que isso e tudo isso, né? Vamos dizer assim. Exato, eu acho que esse começo, por mais que pareça muito óbvio, né, professor, claro, mas é importante destacar, né, como a gente fala, por exemplo, uma análise de solo para que eu faça uma recomendação de adubação, né, então é mais ou menos mais ou menos na mesma ideia, né. Meu sentido. Professor, quando a gente, esses conceitos, né, de análise de alimento, bromatologia, né, até mesmo o conceito de alimentos em si, né, eu acho que seria interessante para um início, talvez o senhor pudesse falar para a gente, vamos dizer assim, um breve histórico, certo? Da bromatologia, como que começaram esses métodos, ou esses métodos que a gente utiliza, alguns até hoje, como que eles começaram e hoje o que que a gente mais usa, digamos assim, no dia a dia para analisar alimentos? Não, na verdade a história é bem antiga, né? Isso começou lá na alquimia, que depois se transformou em química. Aí você tem, de certa forma, alguma influência indireta de indivíduos antigos, né? E começaram a desenvolver a ideia do sistema nutricional e para que você faça o casamento entre exigência e dieta, você tem que ter esse conhecimento. Eu não vou entrar muito a fundo nessa parte, porque eu vou pular um pouco o tempo, mas quem quiser assistir, vá lá no site da professora Darcilene, lá de Diamantina, da Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucurico. O professor Irã fez uma live lá e ele gastou uns 15 minutos fazendo essa história. Então a gente pode pular um pouco os equivalentes fenos, aquelas ideias que havia de nutrição antes, que já envolvia alguma coisa de análise, né? E a gente tem que começar basicamente ali na ideia do pessoal da Alemanha, né? Do pessoal lá da Estação Experimental de Vinde, que tinha um coordenador desses trabalhos, que era o Wilhelm Henneberg, que coordenou esses trabalhos, né? Porque havia necessidade de você tornar esse casamento entre exigência e fornecimento das coisas por parte dos alimentos mais funcional e mais rústico, né, mais robusto, para que todo mundo pudesse conversar a mesma língua. Aliás, isso é uma necessidade que nós temos até hoje. Que parece uma Babel, sabe, a análise de alimentos. Né? Quem sabe a história da Torre de Babel, depois que Deus derrubou, saiu todo mundo falando uma língua diferente. É mais ou menos essa ideia que existe hoje. E esses caras fizeram um trabalho fantástico, né? Eles pegaram aquilo que tinha, você tinha lá o
o método de análise de nitrogênio, o equivalente proteico a partir do nitrogênio lá do Dumas, na França. Já o Franz von Soxhlet já tinha desenvolvido mais ou menos o método de análise de gordura dele, e não havia uma análise de fibra. O próprio Henneberg acabou desenvolvendo a ideia da fibra bruta, e criaram o que a gente chama em análise quantitativa de alimentos de pressupostos de composição, né? Que é o mais conhecido como sistema proximal, né? O sistema de Winde. Ou seja, você faz um conjunto de pressupostos para você partir do pressuposto que você sabe 100% da composição do alimento. Você vai casar em 100%. E esse sistema de Winde, ainda, infelizmente, muitos dos conceitos dele ainda usados até hoje, principalmente o pessoal de nutrição de não ruminantes, eles foram um marco, né? Não adianta chegar hoje e falar assim, mas tem problema. Pô, tem problema, mas os caras fizeram isso quando ninguém tinha feito, né? Sim. Esse respeito tem que ser dado a eles, né? E isso foi passando por uma evolução, né? É lógico, a gente foi aprofundando e a gente foi aprimorando métodos, né? Você teve, por exemplo, a transição do Dumas para o Sheldon, né? Na análise de nitrogênio, embora o Dumas tenha voltado hoje, né? Mais eficiente. Em conceitos, né? Conceitos. Porque todo método de análise de alimentos, ele tem que nascer a partir de um conceito ou paralelo a um conceito. Um método desenvolvido pelo próprio método, ele nem método é, para dizer a verdade. Ele tem que nascer com uma funcionalidade, né? Um objetivo. E isso foi feito lá. Por mais que haja erros, ou tenha havido alguns equívocos, isso aconteceu. E o professor Van Soest, já nos anos 60, ele tinha algumas ideias funcionais, né, principalmente de acessar a lignina como um preditor da digestibilidade de forragens, e acabou fazendo uma modificação interessante na parte de carboidratos, né? Para quem tiver interesse, lá no Journal of the Earth Science, número 100, que foi o aniversário lá de 100 anos do Journal of the Earth Science, tem um artigo lá da Mary Beth Hall, mais o Mertens, né, que descreve a história da análise de carboidratos. E realmente a parte do professor Van Soest foi um marco, né? E nós ganhamos muito com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque é na desgraça que a humanidade evolui, né? E nunca teve investimento em física e química tão alto, talvez, na história da humanidade, como houve com o Projeto Manhattan e outras coisas, né? Aviação e tal. E houve um legado, por exemplo, a absorção atômica, ela só deslanchou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A parte de cromatografia líquida, gasosa também. Isso permitiu a gente aprofundar. Mas os princípios ainda são válidos, né? São aqueles ali que vieram de 20, da Alemanha, depois foram aprimorados pelos americanos, principalmente, né? Seria mais ou menos... Sim. Pode falar. Essa parte, professor, de métodos, né? Talvez seja hoje... o senhor falou um negócio muito interessante, essa dificuldade de padronização de métodos, né? A gente tem laboratórios, né, com equipamentos, digamos, distintos, né? Com pessoas também diferentes, né? Que usam alguns métodos, né, diferentes, e isso também... interfere talvez nessa padronização, digamos assim, né? Ou todo mundo tentar falar a mesma língua para todo tipo de análise, né? Só fazendo uma pergunta, professor, que pode, né, talvez, quando a gente usa métodos diferentes, né, ou procedimentos diferentes para uma mesma análise, ou uma mesma variável analisada, certo? O que isso pode gerar de problemas, vamos direto ao ponto, né? Eu uso dois métodos diferentes para uma mesma variável analisada. Eu posso ter resultados diferentes, né? Ou não, ou caminha para ter resultados muito próximos. De forma geral, assim, tem como o senhor fazer algum comentário sobre isso? Olha, esse comentário é interessante. Eu vou puxar um gancho aqui para outra coisa relativamente importante, as pessoas não atentam. Na análise de alimentos, você pode pegar... Estou rindo da Isis aqui, que ela já começou a chamar a atenção de umas coisas que eu falo em aula. A análise de alimentos, se você pegar todos os métodos que estão envolvidos lá, a cinética química, as operações unitárias e tal, você vai agrupar esses métodos em dois conjuntos distintos, tá certo? Que são definidos em função do resultado. Tá?
Você tem métodos que analisam compostos que são quimicamente definidos. Então, por exemplo, nitrogênio, né? Então você tem, de forma mais comum, o Sheldon, que é o que quase todo mundo faz, e o Dumas, que é até um pouco melhor, mas bem mais caro. Ao confrontar esses métodos, é fácil saber se eles estão equivalentes ou não, porque o resultado é quimicamente definido. Você pode usar um padrão analítico, né? E uma substância pura de composição conhecida e checar se os métodos estão funcionando e confrontá-los, né, para saber qual é mais exato. Agora, o outro grupo que é complicado, porque o outro grupo, o resultado de análise, ele é definido pelo próprio método. Ele não busca compostos quimicamente definidos. Então, por exemplo, o que é FDN? FDN é a resultante de uma sequência de operações. Então, assim, qual que é o significado químico da FDN? Nenhum. Tá? A FDN é o seu próprio resultado. Nós é que correlacionamos a FDN com algo. Então, veja bem. Se o resultado é definido pelo método, eu tenho que seguir o método à risca. Tá certo? Sim. Porque qualquer alteração que você faça, por exemplo, agora nós vamos fazer com 45 minutos em vez de 1 hora. Você está mudando o método. Consequentemente, você está mudando o resultado. Então, vamos dar um exemplo que eu costumo usar em sala de aula. Você vai fazer análise de FDN aí em Rondônia. Tá certo? Eu estou com os mesmos boi que você, a mesma dieta. Tá certo? E eu faço aqui. Só que eu resolvo, por minha própria decisão, não usar a amilase. Eu tomei uma decisão. Aí o que vai acontecer? O meu teor de FDN, possivelmente, vai ficar bem mais alto, principalmente se eu estiver usando silagem de milho, soja, fubá e tal. Então a sua FDN vai ficar aqui, a minha vai ficar aqui. Sim. Aí na hora que eu vou escrever o trabalho, eu vou falar que meus bois comeram 16 gramas por quilo de peso corporal de FDN e os seus comeram 12. Sim. Na hora de cotejar, confrontar os resultados, nós vamos tentar achar essa diferença no sexo dos anjos, em qualquer lugar. Aí vamos falar assim, a biologia é misteriosa mesmo, a gente não consegue definir, né? Vamos lá em Leonardo da Vinci, né? Há mais coisas entre o céu e a terra que possa explicar a vossa vanzotecnia, né? Alguma coisa desse tipo. Quando, na verdade, a diferença vai estar na amilase. Ou seja, eu criei uma diferença falso-biológica simplesmente por uma arbitrariedade que eu cometi. Então, esses métodos cujo resultado é definido pelos próprios métodos em si, eles são os mais perigosos. E são justamente aqueles que mais dão problema aí por aí. Então, nós vamos aí toda a parte de fibra, a parte de gordura que a gente utiliza, né? Sim. Que nós utilizamos na análise de alimento, um conceito de gordura que é essencialmente analítico, ele não é bioquímico, né? Uhum. Nós trabalhamos com solubilidade em meio apolar. Nós não trabalhamos com moléculas, com ácidos graxos, nós trabalhamos com solubilidade. Se eu uso um solvente e você outro, se eu extrair de um jeito e você de outro, nós vamos produzir resultado diferente em cima da mesma amostra. Sim. Então é importante que, se há um método bem definido, ele seja seguido. Se ele tiver necessidade de ser modificado, que essa modificação seja explícita, né? Para que alguém possa interpretar esse resultado de acordo com como deveria ser realmente interpretado. Aí é que mora o perigo. Essa parte de... Esse ponto, né, professor, acho que é um dos pontos mais... não sei se polêmicos, né, mas talvez um dos pontos mais problemáticos, né, que a gente encontra é de, às vezes, não seguir a risca, né, não seguir exatamente o que diz o método ou fazer as chamadas gambiarras, né, que às vezes a gente acaba cometendo por conta de um equipamento, por conta de um material, uma vidraria ou coisa do tipo, né? Então, acho que ficou bem claro. Professor, nessa parte, né, o senhor sugeriu o título, né, dessa nossa discussão de mitos, né? Mitos e realidade, certo? E o nosso tempo não é muito grande, né? Nós temos aqui por volta de 1 hora, mas será que dá pra gente passar assim algumas dessas das variáveis pelo menos da composição bromatológica
E aí o senhor pode ir dando um pitaco aí do que seriam alguns mitos ou até alguns problemas que a gente tem? Pode ser mais ou menos assim? Só uma hora. Só uma hora. Aproveitando aqui o João Rodrigues, né? E aí eu aproveito aí que o João mandou essa pergunta. Quem tiver pergunta, pessoal, manda aí que daí fica um pouco mais dinâmico e a gente vai tentando responder. Já tem algumas perguntas aqui. Professor, fala um pouquinho pra gente de amostragem, então. O que que a gente encontra de mais perigoso aí relacionado à amostragem? É tudo. 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 A questão toda é a seguinte. Todo resultado de análise ele tem um negócio chamado erro global de estimação. Tá certo? Que é o erro total que você comete no processo. Esse erro global de estimação ele tem dois componentes, tá? O erro analítico total e o erro total de amostragem. O que normalmente as pessoas interpretam de forma equivocada é que tudo que as atrapalha é um erro analítico. O método deu errado, bababá, bababá. Quando na verdade é justamente o contrário. A maior parte dos resultados que você tem, o erro analítico ele é o de menor relevância quantitativa no processo. O erro total de amostragem é o mais relevante. Tá? Justamente porque a amostragem é uma zona, velho. A amostragem é uma zona. Você desculpa que eu sou meio bocudo, o pessoal sabe aí. Então, o cara é teoria do montinho, teoria pega um cadiquinho aí que está tudo certo. A amostragem é um processo extremamente complexo. E outra coisa, ele é um processo contínuo. Tá certo? Ele se inicia no momento em que você decide o que amostrar, até o momento em que a porção teste, que é aquela alíquotazinha que ele tira para analisar, ela é derramada dentro do tubo de ensaio, dentro do saquinho. Do primeiro ao último passo, você pode estragar todo o processo, tá certo? Então não adianta nada você ir lá. Você tem o que a gente chama de unidade de decisão. Unidade de decisão é aquela qual a inferência vai ser projetada. Então ela pode ser um silo de forragem, ela pode ser um caminhão, uma carreta de milho, ela pode ser um silo granelífero, ou pode ser, por exemplo, uma vaca na hora que você vai avaliar a excreção fecal dela. Ok? Então, na verdade, você vai definir várias etapas desse processo. Então você vai lá na unidade de decisão, você vai tomar incrementos, que são aquelas porçãozinhas que você toma lá, que o pessoal fala assim, é uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali. Então, na hora da tomada desse incremento, por exemplo, se você tiver um incremento de tamanho inadequado, o número inadequado de incrementos ou um instrumento de amostragem inadequado, você pode errar. Você junta, às vezes, 10 incrementos, que formam uma massa muito grande, essa massa tem que ser reduzida para formar a amostra laboratorial, que é aquela amostra que chega no laboratório. Ela é enviada ao laboratório ou recebida pelo laboratório. É um processo de redução de massa. Se ele for feito errado, você causa um erro. A amostra laboratorial, ela normalmente não tem a estrutura física para ser analisada. Ela vai ter que ser normalmente moída, seca, moída. Se você fizer esse processo errado para produzir o que a gente chama de amostra analítica, você vai comprometer a amostra. E na hora de tirar a porção teste, né, botar lá a espátulazinha, você pode errar. Então, na verdade, o Túlio um dia até me falou lá no grupo, meu grupo, lá eu andei trabalhando um pouco com amostragem lá no meu grupo, não sei se você acompanha lá. Sim, eu tô lá no lá. Facebook. O Túlio falou assim, Helênio, dá umas dicas práticas, não tem jeito. Você tem que pegar os conceitos, você tem que ir e falar assim, qual que é a sua unidade de decisão? A unidade de decisão sua pode ser um caminhão de tomate, entendeu? Pode ser óleo, aí você tem heterogeneidade de composição, você tem heterogeneidade de distribuição do material, tudo isso tem que ser levado em conta. E preservar a integridade de analito, que é o que a gente chama, na estatística a gente chama de representatividade, né? Na análise de alimentos, a representatividade ela é traduzida mais ou menos pelo conceito de integridade de analito, ou seja, você ter aquela concentração no material original e tentar preservar para aquela concentração e as propriedades na amostra, na porção teste, que é aquela que vai ser analisada.
E normalmente esse é um processo que o pessoal ignora. Aí, na hora que aparecem os resultados lá, o cara fala assim, nossa, mas eu errei, o hidróxido de sódio estava errado, o ácido clorídrico estava errado, e vai procurar chifre na cabeça de cavalo, ele vai caçar unicórnio na floresta, ele vai fazer um monte de coisa. Mas ele não vai lembrar que o problema dele estava na amostragem, né? Então esse é um ponto que talvez os cursos de análise de alimentos deveriam investir um pouco mais, né? A gente tem visto que é um ponto, inclusive no manual novo do INCT, esse capítulo ele foi ampliado, que o outro capítulo nem foi da minha autoria, na verdade eu só ajudei, mas ele saiu acho que de 8 páginas para 40, ficou gigantesco. Aliás, ficou bom, até, eu pelo menos gostei, né? Pode ser que ninguém goste, mas a ideia é mais ou menos essa. Era bem pequeno mesmo, bem resumida essa parte, né, no manual. É porque aquele manual tem uma história, né? Depois a gente pode conversar sobre isso. Aproveita, professor, aproveita e responde. Então, o Rafael fez uma pergunta, acho que mais alguns aí, o Rafael, meu xará aí, fez uma pergunta. Quando sai a próxima edição do manual do INCT? Então, né, você meio Nelson Batista aqui, técnico de futebol, né, nós estamos trabalhando, né? Ela já está com 8 capítulos prontos, sim, mas ela vai ter um aumento significativo, vai ter uma modificação bem grande na parte de fibra, a parte de gordura vai vir bem aprimorada, a parte de minerais também. Legal. E vai entrar amido, digestão in vitro, certeza que vai entrar, né? E a gente vai fazer um ajuste aí. Já estou mexendo bastante, o problema é que o trem calanga de um lado, vai um trem do outro, aí quando sobra um tempo eu vou e mexo. Certo. Mas se Deus quiser, até o começo de 2021, vai sair. Vai sair. Já está bem adiantado. Legal, então tá perto, né? Tá pertinho. Ô, tá professor, vamos lá. Próxima coisa que eu queria perguntar para o senhor, sobre moagem, a parte de moer a amostra. Moer em granulometria diferente, até que ponto que isso interfere? Vamos lá, para fibra, uma resposta, mas para extrato etéreo, para proteína, até que ponto que a moagem em tamanho em granulometria diferente pode interferir? Não, a moagem ela é um processamento mecânico, é uma operação unitária, né? E ela tem 2 objetivos, né? Aí nós temos que definir muito bem essa ideia dos objetivos. O primeiro objetivo é adequar a superfície específica àquilo que é demandado pela análise, tá certo? Principalmente nos métodos cujos resultados são definidos por eles mesmos. E o segundo objetivo é minimizar o erro fundamental de amostragem, tá certo? E quando você transforma uma amostra laboratorial numa amostra analítica, você pode ter um erro fundamental de amostragem que ele é dado pela heterogeneidade de composição, ou seja, a diferença entre as partículas do alimento. Quanto menor for o diâmetro das partículas, menor vai ser esse erro, tá certo? Então esse erro ele é inversamente proporcional ao tamanho da partícula. Então o que acontece? Por exemplo, o método de Sheldon para proteína de digestão ácida, ela não existe tamanho de partícula. Mas se você pegar uma amostra de silagem seca, o que você vai botar dentro do tubo? Né? Pedacinho de folha, meio grão, aí você pega um sabugo, mastiga no dente, vai tudo digerir. Né? Mas você não garante que aquela porção teste ela é representativa. Então quando você moe, você diminui a heterogeneidade de composição e diminui a probabilidade de um erro fundamental de amostragem. O segundo ponto é a questão da superfície específica. Você tem que antever todas as análises que você vai fazer e ver quais os métodos exigem superfícies específicas individualmente. Então, por exemplo, a análise de FDN, o ideal é que a superfície específica ela seja equivalente a uma amostra moída a uma peneira de 1 milímetro. Né? Já a análise de FDNI, que é in situ, ela exige 2. Então, se você moer tudo a 2, não tem problema. Você faz uma seleção representativa e moe uma fração desse material a 1. Agora, se você moer tudo a 1, não adianta jogar a super bonda e colar e moer de novo. Mesmo porque você vai inserir um material estranho lá.
que é a cola Super Bond ou Tribond, sei lá, não estou fazendo propaganda para cola aqui não. Sim. Então tem que prestar muita atenção. Eu mesmo já vi assim, muita gente, igual um virou e falou assim que o fio de telefone no laboratório, né? Que é um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, no final o trem transforma. Sim. Então, por exemplo, liste todas as suas análises. Avalie os métodos que demandam uma superfície específica em particular. E isso você vai e programa a sua moagem. Legal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. É para fazer uma abordagem mesmo, assim, meio geral, para deixar bem claro isso, né? Acho que é importante. Pode falar, professor. E lembrando que durante o processo de moagem, você tá ainda dentro do processo de amostragem. Tá certo? Então você tem várias formas de introduzir os erros ali. Erro por contaminação, erro por perda de massa. Então é um processo lento. Normalmente o cara bota o estagiário. Eu fico brincando com os meus alunos aí que quando o cara entra de estagiário, ele vai passando por estádios, né? O primeiro estádio dele é lavar vidro, né? O segundo é a moagem, né? Quando o cara chega a fazer uma titulação lá na proteína, é porque o estagiário já está no nível mais alto da carreira de estagiário. Já é o bolsista, já. É quase, está se candidatando lá. Não riam disso, porque todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. Eu lavei muito vidro pro professor Marcelo, lá da Rural de Pernambuco, tá? Um grande amigo. E é justamente ali, cara, que é a maior responsabilidade, porque os erros de amostragem que podem ocorrer dentro de um moinho, eles são muito grandes. E aí você vem com um processo todo certinho até no moinho você simplesmente compromete tudo. Você vai lá, pegou tudo direito e ali no moinho você compromete. Então é a responsabilidade. É como disse, se eu não me engano, foi o Vicente Mateus, eu não lembro se foi o Vicente Mateus ou não, ex-presidente do Corinthians, falecido, que o pênalti é de uma responsabilidade tão grande que quem tinha que bater o presidente do clube. Então, a moagem, todos os elementos envolvidos na amostragem tinha que ser conduzido pelo cara. Sim. Não terceirizar a responsabilidade, entendeu? Mas não adianta falar porque moagem é maçante, o pessoal acha ruim. Né? E ainda tem sedimentação também, né, professor? Até no recipiente, né, de armazenamento da amostra, né? Às vezes na hora de... Isso é chamado na área de alimentos de heterogeneidade de distribuição. Então ela tem que ser compensada também, até na hora de você tirar a porção teste, né? Você tem que levar em consideração vários aspectos disso aí que são na prática, né? Você consegue. Exatamente. Sim. Depois eu vou fazer um recorte dessa fala aqui do vídeo para a gente passar para os nossos bolsistas aí, né, de grupo de pesquisa. Vai lá. Vou deixar registrada essa fala sua depois para a gente repassar para os nossos alunos. Sempre que entrar no grupo aí a gente coloca esse videozinho aí depois a gente conversa mais, né? Professor, vou dar uma pulada aqui, tá? Em matéria seca, matéria mineral, tá? Cinzas, porque obviamente que o nosso tempo não vai dar para falar de tudo. E eu vou até colocar aqui, tem uma pergunta aqui do professor Ricardo, do IFC de Crato. Ele faz uma pergunta sobre FDN, certo? Então, a pergunta sobre FDN em autoclave. Então, acho que a gente podia bater um papinho aí agora sobre a análise de FDN, né? O FDN e FDA, autoclave, Ancon, saquinho de TNT, saquinho F57, pode ser? Pode. Ô, Ricardo, eu não me lembro se você é o Ricardo que eu conheci aqui em Viçosa, mas se for, não for, um abraço, obrigado pela pergunta. Ô bicho, o negócio é o seguinte, ó. A autoclave funciona bem, tá certo? Pode continuar usando. Ao que tudo indica, tá certo? Principalmente para FDN, que FDA para mim é simplesmente um passo preparatório para análise de lignina nos moldes que a gente tem hoje. Para mim, FDA nada, eu prefiro nada. Essa porcaria não serve para nada, tá certo? E pode me contestar, pode me chamar para conversar, desde que seja público com testemunha, tá certo? Sim. A autoclave funciona bem, né? Nós publicamos até um trabalho na OAC, há uns anos atrás, com a Marcília, que foi minha orientada de mestrado, se estiver ouvindo aí, um abração, Marcília.
funciona bem. E foi receptivo pela OAC. Tá? O que parece que não é legal é o uso do filter bag. Tá certo? Eu, por exemplo, não estou usando mais filter bag para análise de fibra. Para análise de FDN particularmente. Eu uso o filter bag para análise de FDNI. Mas são análises totalmente diferentes, a química é totalmente diferente, embora use os mesmos reagentes, os objetivos são distintos. Tá certo? Eu estou usando o cadinho filtrante. Por quê? Na autoclave, você tem um problema porque você trabalha com a pressão atmosférica elevada. Quando você eleva a pressão atmosférica, você automaticamente aumenta o ponto de ebulição do solvente. Então, dentro da autoclave não há fervura. Mesmo que você vá lá a 120 graus, alguma coisa desse tipo, não há fervura. Eu não lembro direito a temperatura, desculpe, 120 não, 105 graus, não há fervura da solução aquosa a 105 graus, porque a pressão é muito alta. Então aumenta a pressão em cima da superfície do líquido. E parece que essa movimentação que existe na fervura, ela é importante do contato da partícula com a amostra. Tá? E o saquinho impede um pouco de movimentação que existe dentro da autoclave. Então, ao que tudo indica, nós vamos evoluir do filter bag para o cadinho, nós vamos retornar para o cadinho, tá certo? Não há nenhuma opção melhor que o cadinho, tá certo? Você pode conferir lá na OAC, a referência é Barbosa et al. 2015, tá? Quem não tiver o trabalho pode pedir lá no meu grupo lá que eu mando inbox para quem quiser, tá? Eu até deixo disponível lá, não tem problema. Com relação aos outros métodos, é o seguinte, você tem basicamente três instrumentais para analisar a FDN. O sistema de refluxo, que é o da OAC, é o padrão, foi o professor Van Soest que desenvolveu, que é feito em pressão atmosférica. Né? Ele ferve, dentro de um becker, né? No frasco de Berzelius, tanto faz. Você tem o sistema micro, que é a autoclave, e você tem o sistema BET, que é o Ancon. O Ancon, na verdade, ele mimetiza a autoclave. Tá certo? Então, esses problemas do filter bag e também existem no Ancon. Eu, particularmente, não uso mais Ancon para análise de FDN. E tem essas porcarias nacionais aí, tá certo? Esses equipamentos de análise de fibra nacional, que são vendidos aí, esses de filter bag, nenhum presta. Se você estiver usando isso, você pode gravar isso aí. Eu estou falando isso aqui, eu falo publicamente que eu sou funcionário público, eu sou funcionário do povo brasileiro, eu não tenho compromisso com a empresa, com nada. Isso é uma aberração da natureza, tá certo? Porque eles unem o inútil com o desagradável. O filter bag, ele pode ter suas limitações em ambiente pressurizado. Em ambiente despressurizado, ele não pode ser usado de jeito nenhum. Porque quando você entra em ebulição, você forma uma bolha dentro do filter bag e aquela bolha não sai. Ali diminui o contato da amostra com o solvente, né? Não circula, tá certo? E esses equipamentos nacionais, eles falam que eles são equivalentes ao Ancon, mas não são, porque o Ancon trabalha pressurizado. E o equipamento nacional não trabalha pressurizado. Então, no mínimo que vai acontecer, ele superestimar o seu teor de fibra. Quando a variabilidade também dos resultados não aumenta. Eu tenho 4 aparelhos aqui, todos encostados, tá? Todos encostados. Eu não deixo usar. Eu tenho um lá que eu uso para aula para mostrar como não se deve fazer. Ele fica lá para aula. Então, eu não vou citar nome aqui de empresa, para não, né, depois vão me processar, porque eu estou falando de equipamentos nacionais, ninguém sabe o que eu estou falando. Não usem. Tá? A melhor opção é o refluxo. Se não tiver o refluxo, a autoclave. O Ancon eu tenho usado para FDNI. Por um motivo muito simples. Enquanto a FDN se baseia numa extração química, você vai extrair proteína, você vai extrair carboidrato não fibroso, amido e tal. A FDNI é só um processo de limpeza. É só para tirar sujeira e debris microbiano. Então ela é muito mais simples. Você pode usar o equipamento da Ancon com filter bag sem problema, não tem erro. Tá? Mas para análise de FDN a melhor opção é o cadinho. Entendi. Então, provavelmente a gente vai
migrar de volta, não sei se é esse o termo certo, mas Não, voltar a usar cadinho filtrante. migrar não sei, né, Rafael? A gente recomenda, né? É, Aham. se o cara quiser fazer, ele faz, porque tem um tal de livre-arbítrio aí que eles inventaram que Sim. é problemático, né? O cara fala assim, o Edênio, não gosto do Edênio, não, se o Edênio tá falando A, eu vou fazer B. Você não precisa gostar de mim, só tem que fazer a coisa certa. É, Entendi. entendeu? Se nós dois estamos fazendo a coisa certa, não é porque você me odeia que você vai deixar de fazer. Então, essa análise Sim. de fibra é realmente problemática. Ô Edênio, e sobre, pensando no, você até comentou alguma coisa, mas pensando no Ancon, né, o saquinho F57 e o saquinho TNT, usando Ancon ou usando autoclave, não tem muito prejuízo então entre um e outro, digamos Não, assim, se eu posso fazer sem não. problema, né? O TNT ele só tem um problema, tá? Um problema. Ele não Comprar o é certo, resistente. né, é o primeiro ponto. Hã? O primeiro ponto é comprar ele certo, né, na gramatura O certa. 100, é o 100, né? Aquele de fantasia de Isso. carnaval não serve. O TNT, ele é susceptível a dano físico, não a dano químico, a dano físico. O Ancon não, Sim. né? Na verdade, os dois são tecidos não tecidos, né? A diferença é o método para aglomeração de fibras deles que é diferente, né? Então o Ancon, ele não é, o F57 não deve ser reutilizado, em hipótese alguma. Porque ele, por exemplo, se for para FDNI, ele vai ficar 288 horas sofrendo tração física dentro do rumen. Uhum. Né? Depois ele é seco, ele recebe calor, que é o meio físico também, e ele realmente ele perde qualidade. O Sim. F57 não perde, tá? Ele é muito bom nisso. Mas aí você vai para as vantagens, né? O F57 custa US$ 1,20 Putz, TNT, se você comprar o tecido e tiver a mão de obra, ele sai por 2 centavos de 10, dólar. Então, é, 10 centavos estourando. o pessoal Ô, do Ancon professor, acha que eu fui o cara que inventou esse negócio de TNT, tá certo? Não fui eu. Alguém fez, chegou com isso lá no meu laboratório, eu perguntei quem testou, aí ninguém tinha testado, nós só fizemos experimento, mas não fui eu que... mas foi o senhor que assinou, né? Então tá valendo. Não, nós fizemos um trabalho científico, né? O pessoal já Sim, estava usando, né? Aquela turma do agora nós vamos usar isso, agora nós vamos fazer aquilo e tal, mas só não tinha sim. testado. Não, tá certo. Na verdade, né, professor, alguém falou agora há pouco aí, né, licitação, esses problemas até de importação também, né, dos saquinhos da Ancon. Então, o TNT é uma mão na roda em vários Não, sentidos, né? pode usar. Não precisa comprar o F57. Pode sapecar TNT. Eu estou falando porque eu uso para FDNI, né? Tem Sim, gente que gosta de ainda vai usar para fibra. Pode usar. Os dois são equivalentes na primeira legal. análise, né? Sim, Na legal. segunda análise Professor, o TNT não serve. sobre FDNI, eu acho que para fechar a discussão aqui sobre fibra, né? Eu vi que o senhor falou alguma coisa sobre lignina também, né? E realmente FDA, eu não sei até que ponto que ainda vale a pena até fazer essa análise, né? Se não for complementar depois com Não, não vale a complementar pena. com determinação de lignina. Na FDN, essa análise de FDNI, professor, o que o senhor existia até um tempo atrás, acredito que já esteja, né, isso já está bem claro, mas tempo de incubação, né, e o animal, né, a dieta do animal, como que fica essa relação de para FDNI para que seja realmente confiável e aplicável depois lá na frente? Não, tempo de incubação mínimo 288 horas. Já está mais do que comprovado cientificamente, tá? Não é cachola, tá certo? Sim. Principalmente se você estiver usando o F57. O TNT até dá para usar um pouco menos, mas é melhor nivelar por cima, tá certo? Porque tempo de mais não tem problema, tempo de menos é que é problemático. Animal, a FDN ela é uma característica do alimento. Ela não pode ser afetada por outras características. E quem define a dimensão da FDNI é o próprio alimento. Não tem esse negócio de FDNI de animal A ou de animal B. Isso não existe, isso é balela. A FDNI é do alimento. Você tem que fazer um animal bem nutrido. Porque se você tiver um animal mal nutrido, um animal passando fome,
você pode mudar o protocolo. Então, por exemplo, 288 horas pode não ser suficiente. Então, o animal bem nutrido, eu costumo usar o animal com 20% de concentrado, no mínimo 10, 12% de proteína bruta na dieta, mineral à vontade, e pode sapecar, tá certo? Então, não tem muito erro não, basta fazer direito. O problema é a morosidade do processo, né? Realmente, esse é um problema que a gente tem, que a gente está tentando contornar isso aí, mas até que se ache uma alternativa adequada, é mais ou menos isso mesmo. Legal. E outra coisa, vou voltar a falar, FDA não serve para nada. O Túlio acabou de perguntar aí, professor, como que tem andado para publicação de trabalho sem FDA? Sem problema? Sem desde problema. que tenha lignina, mas desde Não, que tenha não, lignina... não. Você vai expor aquilo que for necessário para suportar a sua discussão. Tá certo? Sim. A FDA não supre nenhum conceito nutricionalmente válido de fibra, nem correlaciona-se com nada. Então, se faltar FDA, não vai faltar absolutamente porcaria nenhuma no seu trabalho. A lignina é o seguinte, se a lignina for necessária para a sua discussão. Entendeu? Ela tem que ser funcional, não pode cumprir tabela. Eu vou te falar aqui, dos meus trabalhos, particularmente. Não use, não vai virar no corredor e falar, professor Edene falou isso. Não, eu estou falando dos meus trabalhos. Depois eu conto uma história para você ver esse negócio de corredor aí. Eu estou mandando com matéria orgânica, proteína bruta, FDN e FDNI. Nem estratégia não estou fazendo. Por quê? Não há necessidade para a minha discussão. Então o cara tem que olhar para a tabela 1, que normalmente é a tabela 1, a informação que está ali, ela não está para cumprir protocolo. Sim. Ela é funcional dentro do artigo. Você precisa da lignina? Não. A lignina influencia quem? A FDNI. Então se eu botar a FDNI, eu não preciso da lignina. Sim. Tá? É só rever. Esse ponto que o senhor falou, eu acho que é crucial, né, professor? Se tiver a capacidade de fazer FDNI, certo? Porque depende de animal, né? De ter os animais e tudo mais. Se tiver possibilidade de fazer FDNI, talvez não precisaria dar nem sequência em FDA e muito menos análise de lignina, certo? Seria mais ou menos isso. A FDNI explica muito mais o efeito que esse alimento vai ter no próprio rumen do animal. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Legal. Até teve alguém que perguntou FDNI in vitro. Não, né, professor? Tem que ser de forma alguma, jamais. Tá? Mas eu vi um trabalho do Edene em 2007 que fiz. Testando, né? Na verdade, quem fez foi o professor Alexandre Lima de Souza, lá de Rondonópolis. Conheço. Eu só escrevi o trabalho. Não serve porque o tempo para atingir um valor equivalente a FDNI, o tempo de exposição à cultura microbiana é muito longo. Se você for fazer num ambiente in vitro fechado, clássico como esse que a gente usa aí, com 96 horas a cultura deteriora. Então, aquele resultado não quer dizer nada. Então, às vezes você tem que... já teve trabalho aqui no Brasil com isso, tira, lava, coloca uma outra cultura. Então, assim, já que você já tem o boi fistulado, que você já vai ter a cultura, para tirar a cultura in vitro é melhor fazer in situ. Com certeza. E esse aí dá um assunto para uma outra discussão, né? A gente nem vai conseguir abordar hoje aqui digestibilidade, por exemplo, né? Mas é um outro ponto, digestibilidade in vitro ou in situ, é um outro ponto que é bem interessante de discutir, né, professor? Professor, só para nos organizar aqui, tem muitas perguntas, tem algumas coisas para a gente falar. Daqui por volta de 10 minutos o Instagram deve derrubar a gente. Sem problema se a gente precisar voltar depois só para complementar e fechar. Pelo senhor, tudo bem? Não, para mim vai ser até bom. Se quiser até mais 10 minutos. Então tranquilo. Porque daí a gente vai discutindo aqui e aí se cair a gente volta depois e termina. Pode ser? Beleza. Legal. Então, pessoal, vamos seguir aqui. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta aqui. Acho que é do Mikael, tá aí na tela. Não necessariamente precisa responder a pergunta inteira, tá, professor? Mas... Tô afastando para ler aqui, tá? Tá, o Mikael, ele pergunta o seguinte, vamos falar um pouquinho então de proteína bruta. A determinação de proteína é feita a partir da concentração de nitrogênio. É possível saber se esse nitrogênio vem do NNP, do nitrogênio não proteico? Ou seja, é possível descobrir se um concentrado tem ureia ou não.
Acho que falar de forma geral sobre análise de proteína, análise de nitrogênio, né, fracionamento de proteína. Mikael, sua pergunta é interessante, então eu tenho que desmistificar isso aí. É o seguinte, análise de nitrogênio não proteico, a gente tem que pensar o seguinte, a ureia é nitrogênio não proteico, mas nem todo nitrogênio não proteico é ureia. Os métodos que a gente utiliza em laboratório, eles estão baseados na precipitação de proteínas por alteração do ponto isoelétrico. Então você usa um agente precipitante. Então normalmente nós usamos o ácido tricloracético, que é o mais barato, que é o TCA. Então é o seguinte, nesse nitrogênio não proteico concentrado vai ficar ureia, vai ficar alguma coisa de ácido nucleico e vai ficar pequenos peptídeos de até 9, 10 aminoácidos na cadeia. Tudo que tiver menor do que isso vai ser considerado nitrogênio não proteico. Qual que é o problema? Na análise, nós usamos um conceito químico de nitrogênio não proteico, que é diferente do conceito nutricional. Então, por exemplo, se tiver uma lisina isolada lá, ela é nitrogênio proteico, porque ela pode ser absorvida e usada para construir proteína. Mas, quimicamente falando, por esse conceito do agente precipitante, ela é nitrogênio não proteico. Então, se você fizer uma análise de um concentrado convencional, você vai conseguir aí 20% de nitrogênio não proteico, 30% de nitrogênio não proteico, isso é simples. Mas você não separa a ureia dos outros compostos. Para você saber se o concentrado tem ureia, você tem duas opções. Primeira é uma análise microscópica. Tá? Você vai usar uma lupa para identificar as partículas. Cada partícula de cada alimento é diferente, da ureia é bem característica, mesmo que ela estiver moída. Tá? Ou então você faz uma análise para a ureia. Se você for lá no compêndio brasileiro, meu não está aqui, lá do pessoal do Sim de Rações, existe uma análise lá para a ureia. Ela é muito pouco usada na nutrição animal, tá? Na nossa área. Porque a gente imagina que a gente vai fazer o nosso concentrado e tal, a gente tem um controle absoluto sobre isso. Mas ela é possível, ela permite uma certa separação da ureia do nitrogênio não proteico em si. A própria análise de nitrogênio não proteico ela não é muito útil para você identificar quanto de ureia tem numa mistura concentrada, não. A não ser que seja muito exagerado, você vai falar assim, é possível que tenha, porque ficou um valor exagerado, mas é uma resposta muito subjetiva, né? É melhor você usar um método específico para a ureia. Sim, entendi. Professor, fora essa explicação sobre ureia mais específica aí que o Mikael mandou, na análise de proteína, de forma geral, quais são os principais erros que nós acabamos cometendo no dia a dia aí de análise no laboratório? Bom, imaginando que você está perguntando do Sheldon, né? Sim, isso, exatamente. O pessoal fala Kieldon, Keldal, na verdade Kildon, né? a Kildon. pronúncia correta é Sheldon, né? Sheldon. O erro mais comum que você tem, cara, é erro de procedimento. Primeiro, o erro de amostragem, né? Tirar uma porção teste inadequada. Segundo, é o seguinte, temperatura inadequada, usar catalisador ou errado ou demais. E a maior fonte de erro que existe no Sheldon, por incrível que pareça, é a titulação. Sim. Na titulação existem dois problemas. O primeiro é a definição do ponto de branco errado. O pessoal adora um rosa-choque, né? Sim. Mas o ponto ali para você garantir a O rosa sensibilidade do indicador é um rosa baby, né? É um negócio mais leve. O rosa do carnaval não vale, né? Não, e segundo, talvez o erro mais comum é o seguinte, o ácido clorídrico é um ácido muito complicado, porque a partir de 37% de concentração, ele se transforma em gás. Então você pipetar uma quantidade pequena de ácido clorídrico, mesmo usando uma pipeta adequada, diluir para fazer aqueles ácidos que são muito diluídos, é muito complicado. Esse ácido nunca vai estar 100% correto, então ele tem que ser muito aferido. Tem que ser aferido com carbonato, né, de sódio, uma solução adequadamente feita. Por incrível que pareça, nós fizemos um levantamento um tempo atrás e metade dos laboratórios que a gente levantou não faziam aferição do ácido clorídrico. Então, na verdade, pela minha pouca experiência, o maior problema da análise de proteína pelo convencional realmente é a titulação. A gente, acho que o ponto de viragem, né, professor, sempre
Acho que é legal sempre lembrar que tava, vamos lá, né? Solução de ácido bórico, rosinha, né? Rosinha avermelhada, fica verde, né? É, Quando tem o nitrogênio. E o indicador seria só no momento de passagem, né? A viragem para ele deixar de ser verde, passar por uma cor, digamos, neutra e voltar a ser róseo, né? E não, é. como o senhor falou, o rosa choque, né? Praticamente não seria o indicador, né? Não, tem que ser um rosa baby. Aliás, é o primeiro a ser feito, ele fica do lado da bureta, Sim, superfície branca, e ele vai ser o exato. definidor do ponto final para todas as outras amostras, né? Ou Sim. então o cara Tem, normalmente faz tudo e chega lá no final, vamos fazer um branco agora para ver quanto é que deu. exatamente. O professor, outro ponto na análise de proteína é mistura, a mistura catalisadora, catalítica. Tem uma colherinha, né, um punhadinho. Não pode ser demais, né, professor? Como que é Não. essa relação da mistura? A relação é o seguinte, ela não entra ah, estequiometricamente, né? Porque na verdade você coloca o sal para levar o ponto de ebulição do ácido sulfúrico e o catalisador para acelerar o processo. Sim, O problema é, você tem que. Você pode usar várias coisas como catalisador, né? Você pode usar titânio, você pode usar selênio, você pode usar mercúrio, já foi usado, mas não é usado mais, e sim. cobre, e talvez algumas misturas. O melhor é o cobre, porque ele é menos sensível, ele é mais robusto, vamos dizer assim, do que os outros. Sim. Mas aquilo ali é o seguinte, pega o livro lá, amostra de 200 a 300 miligramas, 2 gramas de mistura. O Sim. problema é que essa mistura tem que ser adequada. O ideal hoje é você usar uma par de 20:1 de sulfato de sódio, o potássio para sulfato de cobre. No INCT está 10:1. Sim. Nós fizemos alguns experimentos depois descobrimos que 10 não é bom, tá certo? Principalmente para quando você vai analisar carcaça, tecido de origem animal, ele pode impedir que você meça o nitrogênio de forma adequada, tá certo? Sim. Ele joga o nitrogênio para a forma heterocíclica, ele não digere e você pode deixar de quantificar nitrogênio, né? Mas você pode marcar na colherinha lá, faz a colherinha, pega lá, vai lá, pesa 5, 6 vezes, você viu a quantidade que dá mais ou menos 2 gramas. O meu laboratório é assim. Então, se é 2 gramas, vier 1,8, 2,1, não tem problema. Não pode. Uhum. Você não pode botar meio tubo de ensaio de De mistura. mistura, Sim. né? Entendi. Esse seria o Professor, ponto. outro ponto, a quantidade de ácido sulfúrico. É, 4 ml, 5 ml, né? Como tá aí nas descrições, às vezes 5 ml. É, pode colocar um pouquinho menos, dependendo da amostra, não Não vale a mantém o que pena, está não. no. Não vale a Vale a pena. pena, não. Vale a Mantém o que pena, não. está no. É 5 para amostra de 200 a 300 miligramas. Se Certo. você tiver necessidade de aumentar a amostra, dobrar a amostra, você dobra o ácido, você dobra a Aumenta o mistura de ácido. mistura. Legal. Soda, né? O Túlio fez até essa pergunta aí. Eu me lembro já de, né, época de pós-graduação, a gente se viu obrigado algumas vezes até usar, não sei se é certo ou não, mas usar a soda comprada em mercado, vamos dizer assim, sem ser a pura para análise, né? Que o senhor tem a dizer a respeito disso daí? Não vale a pena porque o nível de contaminação é muito alto. Então você vai ter uma interferência colorimétrica depois lá na titulação e ela é muito heterogênea, ela não é homogênea, né? Por exemplo, eu uso ácido sulfúrico grau técnico, né? Sim, Mas o grau técnico de laboratório é diferente de você comprar na mercearia. O hidróxido é a mesma coisa. 400 gramas por litro, usa o PA, micropérolas, tá? Não vale a pena usar sim, de desentupir pia, não. Fazer sabão, tá. igual minha mãe fazia, né? Professor, o Instagram vai derrubar a gente aqui, gente. Eu já retorno, pode ser? O Instagram já Pode. vai derrubar a gente aqui. Volta aí, pessoal. Já volta online aqui de novo. Só um pouquinho. Só aguardar um pouquinho o Edênio entrar e aí a gente retorna. Algumas perguntas da outra parte, pessoal. As perguntas que vocês mandaram aqui pelo ícone de pergunta, algumas eu perdi, tá? Se alguém tiver mandado alguma pergunta que a gente não tenha conversado, manda de novo. As outras eu tô anotando aqui no computador. E aí vou tentar responder aí junto com o Edênio à medida que der aqui o tempo para isso.
Deixa eu só aguardar o Edênio voltar aqui. Só um pouquinho. Enquanto isso eu vou agradecer, viu, pessoal? Obrigado aí todo mundo por participar. Tem bastante gente, a discussão tá bem legal. Bela Carneiro, sobre o NIRS, essa pergunta sua aí tá guardada aqui. Eu vou pedir ao Edênio aqui a opinião dele a respeito do NIRS, com certeza. Vai ficar gravado sim, Kaká, né? Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Amanhã eu devo postar as duas partes aqui no IGTV. E vou postar também no canal no YouTube, tá? Pra quem quiser acessar por lá. Isso, Janaína, vou falar sim do NIRS. Pode deixar. Deixa só o Edênio entrar aqui, tá, gente? Ah, agora entrou. Beleza. Ah, legal. A Silva pergunta aí sobre a quantidade de hidróxido. Fala, Edênio, voltamos. Professor, vamos retomar aqui, finalizando a parte de proteína. Até uma pergunta aqui, uma pergunta agora aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Silva, a Simone pergunta sobre a quantidade de hidróxido de sódio, né? Os 25 ml, usa mais, usa menos, como que fica isso daí? Não, a quantidade de hidróxido de sódio ali é o seguinte, ela não é estequiométrica, ela entra em excesso. Sim. Tá certo? Economizar aí não adianta muito não, porque, primeiro ponto, porque... Ô Nilma, um abração, você chegou aqui, né? Neuma entrou agora aí também. É barato, Lispa. Já me perdi. Por que a gente usa o 25 ml? Justamente porque os dosadores que tem nos equipamentos são de 100 dividido em 25 e 25. Exato. Então é muito prático de usar. Entendeu? Já pensou você ficar botando na proveta toda vez que você for fazer? Então a solução de 400 gramas por litro, botou lá, é muito mais prático você fazer isso, principalmente para quem está pau dentro do negócio ali, analisando um no rabo da outra, né? Muito mais fácil. Sim. Muito mais prático, né? A rotina ali é meio estressante, né? Para quem está à frente do destilador. Professor, já que você comentou sobre a quantidade de hidróxido e o ácido bórico. Peraí, caiu meu celular aqui. Só um instantinho. Tranquilo. E o ácido bórico, o receptor? Pode alterar, mantém também, nada de gambiarra, certo? 20 gramas por litro, no INCT está 40, nós cortamos pela metade. Uhum. Nós fizemos um experimento nisso, nós cortamos pela metade, porque o ácido bórico ele é controlado, né? Então ele é mais difícil. Mais difícil comprar. Mais difícil de comprar. Quer dizer, então, pode cortar pela metade, 20 gramas por litro, tá certo? Nós fizemos um trabalho, foi até publicado, é um TCC que foi feito da Gisele, que foi minha orientada de graduação, mas nós fizemos esse experimento lá e dá para diminuir. Legal. Professor, antes da gente falar um pouquinho sobre extrato etéreo, sobre a parte de cinzas, né, matéria mineral, às vezes a gente vê aí algumas dificuldades com relação a mufla, cadinho, né, tempo de queima, temperatura. O que o senhor comumente vê de erros que às vezes a gente comete, principalmente nessa análise de cinzas, de matéria mineral? Temperatura exageradamente alta. Uhum. E a massa de amostra exageradamente pequena. A temperatura... A mufla, hoje, ela é considerada uma análise destrutiva, inclusive para o seu próprio resíduo. Então, aquele resíduo ali não deve ser usado para nada mais, tá certo? Ele não deve ser usado para analisar mineral mais nada. Ele é simplesmente para quantificar a massa total de cinza. Sim. E a temperatura alta, ela propicia um nível de perda muito grande, né? Potássio, cobre, um monte de coisa. Então você subestima a massa de cinza. Então hoje é o seguinte, é 550 graus. Com relação ao tempo, parece que 3 horas, mas nós estamos fazendo um experimento agora com a Dayana, minha orientada de doutorado, para poder desmistificar o negócio desse aí, tá certo?
E outra coisa, o pessoal tem a mania de usar aquele escadinho dedal, sabe? Minha mãe, quando costurava, às vezes tinha um dedal que botava assim no dedo. Gente, o problema daquele cadinho é o seguinte, a quantidade de amostra que você usa é pequena, ele é tentador. E ele cabe a uma quantidade Muito de grande. cadinho na mufla enorme, né? Mas o problema é a sensibilidade, o resíduo é muito pequeno. Então, assim, qualquer errinho de pesagem, ele se torna proporcionalmente grande. E lembrando que a cinza não é só pela cinza. Por exemplo, se você estimar carboidrato não fibroso, você precisa de uma cinza adequadamente mensurada, né? Porque ela entra na conta da diferença. Até para quem usa extrativo não nitrogenado, ela entra na conta. Então, realmente não vale a pena. Você tem que trabalhar, em média, 1,5 gramas, 2 gramas, mas isso pode variar. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um núcleo que tem lá 50% de mineral, você pode usar uma quantidade de amostra menor. Mas se você estiver Sim, trabalhando com uma amostra muito purificada, ela tem que ser um pouco maior, né? sim. Mas para a maior parte, 1,5 gramas, 2. Não 2 adianta gramas. trabalhar com menos que isso, não. Sim, legal. A Lilian fez uma pergunta aí agora e o Túlio já tinha feito até um comentário antes sobre essa marcha de elevação de temperatura. Tanto no caso da digestão, né, no nitrogênio, quanto aqui na determinação de cinza. Vocês têm testado, professor, alguma coisa relacionada a manter essa marcha dos 100 graus ou fazer uma elevação de temperatura mais brusca? Tem alguma relação ou mantém essa marcha mais pausada de hora em hora? O ideal é que você faça uma rampa, né? É, esse método mais novo da OAC agora, ele tem uma rampa lá sugerida que, infelizmente, eu vou ficar devendo, porque eu não lembro o número agora de cabeça, né? Mas as rampas normalmente são para quem usa os equipamentos digitalizados, né? Que ele já vem com a programação de rampa, possibilidade de programação de rampa. As muflas mais novas vêm. Mas no caso da mufla, é interessante você fazer um aquecimento gradual para evitar chama, né? Sim, Porque a chama, ela não é legal, ela pode acelerar, aumentar a perda de mineral por causa da fumaça preta que você elimina ali muito sim, intensamente. E na proteína sim. também para você evitar muito a subida do material, né? Sim, do ácido, né? O material que está Então você imerso no pode fazer ácido. uma rampa, mas não é nada muito difícil, não. Esses blocos de gestores nacionais que tem aí, que são bons, aliás, tá certo? Aqueles de 7 centímetros de profundidade. Com a profundidade menor que 7 centímetros, não compre porque é roubada. Você pode ligar ele ali a temperatura ambiente e jogar direto no 400, que ele realmente ele é mais lento. Tá certo? A mufla, normalmente você pode botar ela 200, 400, 600, deixa 200, estabiliza e tal. Você tem que conhecer seu equipamento. Se o equipamento for muito rápido, você tem que prestar mais atenção, né? Sim. Mas é interessante, tem que fazer. É muito Legal. cuidado na proteína, só detalhe. A proteína é quando o cara vai fazer duas baterias, uma no rabo da outra. Tá certo? O cara tira Sim. uma bateria, ele tira os tubos lá e já coloca outro tubo. Aí o bloco Tá já vai estar quente. 350, 400. Isso aí não é Sim. legal, não. Deixa ele Sim. dar uma esfriada. Deixar esfriar, né? Até para É. segurança também de tirar o material, né? Com Sim, o sim. bloco muito quente. Professor, teve alguns comentários aqui e já estava passando meio batido, a gente não comentou sobre a correção para cinzas e proteínas da FDN, né? FDNCP, digamos assim. O, o, o Araújo aqui pergunta, e o Samuel, né? Ambos, acho que é Araújo, não sei direito. Ambos perguntam sobre esse processo. Tem muitos, tem muitos erros nessa análise de SIDIN, né? Ou até mesmo de NIDIN, né? Quais são os principais problemas dessas análises? Cálculo. Cálculo. Quando o professor Sebastião estava fazendo ali uma das versões do Sequebol, que eu dei uns pitacos lá, embora eu não faça parte da equipe do Sequebol, Sim, eu não lembro direito o número, mas em torno de 40% dos valores de PIDIN e PIDA que tinha lá, tem gente que gosta de usar PIDA, sim, a gente teve que jogar fora, porque não fazia sentido. E analisando, a maior parte é conta. Realmente o pessoal não sabe fazer a conta. Tá certo? Correção é necessária, porque ela superestima a FDN e você vai ter um impacto equivalente de sinal oposto sobre a porção por diferença, que pode ser os carboidratos não fibrosos ou a matéria orgânica residual, que é o conceito mais recente que a gente tem agora. Não tem muito mistério.
E é interessante que a gente aqui no Brasil, esse negócio de FDN corrigido para ciência e proteína começou aqui no Brasil, a primeira vez que foi publicado foi em 97, com o professor Pedro Malafaia, lá da Rural, do Rio de Janeiro. Né? Um abração, Malafaia, grande amigo. Em 2010 eu publiquei um artigo com o professor Sebastião mostrando lá as contas e tal, aquela coisa toda. E a gente mandava o trabalho para o exterior e os americanos perguntavam o que era aquilo. Né? E não fazia sentido, isso é coisa de brasileiro. Agora, em 2017, um medalhão lá dos Estados Unidos, lá, que eu não vou citar o nome dele, publicou um trabalho falando assim, olha, a partir desse trabalho vocês têm que prestar atenção que é preciso corrigir para ciência e proteína. E não fez nem questão de citar a gente, tá certo? Nem questão de citar, inclusive nossos trabalhos estão em inglês e tal, tudo direitinho, né? Mas é necessário, não tem muito erro. O problema maior é conta, o pessoal erra a conta. Sim, até no manual do INCT vocês fazem um comentário sobre isso, né? O problema no cálculo, né? Na hora de calcular, para às vezes subtrair 2 vezes essa fração, né? Que muitas vezes acontece, né, professor? Exatamente. Professor, tem uma dúvida aqui. Eu vou aproveitar e vou falar, vamos pular para a próxima aqui. Que está relacionada a extrato etéreo, né? A gente costuma utilizar, na verdade, assim, o equipamento talvez mais comum seja o extrator, né? O Soxhlet, né? O método, o mais comum no dia a dia, digamos, dos laboratórios. Tem o Ancon, né? Que também faz essa extração. O que o senhor tem para falar sobre esses? Primeira coisa que 95% de vocês estão falando que fazem Soxhlet, mas não estão fazendo. Os equipamentos nacionais que são vendidos hoje, todos são no método de Rundle. Nenhum deles é método de Soxhlet. Uhum. E é engraçado que o manual do equipamento vem escrito Soxhlet, eles não são Soxhlet. Uhum. Porque você, normalmente, você deve ser, o método que você usa aí é aquele que o cartuchinho fica um tempo debaixo junto com o éter fervendo, depois você levanta. Sim. Depois você levanta para gotejar. Isso, esse método nunca foi Soxhlet, nem vai ser Soxhlet, nem nessa encarnação, nem em outra. Uhum. Esse método é o de Rundle. Lá no exterior, algumas vezes ele é chamado de Soxtec, ou método da imersão, né? Uhum. E esse extrato etéreo aí tem dado um problema pra gente, porque o pessoal faz um negócio e acha que não sabe, acha que está fazendo outro. E o extrato etéreo ele entra naquele grupo de métodos cujo resultado é definido pelo método em si. E eles dão diferente. Se você trocar o solvente, você trocar o método. Então, sim, o método que a gente usa hoje é o Rundle. Quase que eu falei o nome da firma aqui. Mas as firmas vão te vender aí falando que é Soxhlet. Está errado. O Soxhlet é aquele que tem o balão embaixo, que ferve e que dá o banho na amostra em cima. Hoje ele é usado, sim, mais para desengorduramento parcial, né? Uhum. Das amostras, preparando, por exemplo, uma análise de FDN, quando a amostra é muito gordurosa. O Dancon, ele tem um problema muito sério, porque ele não pode ser aplicado para forragem e para fezes de bovinos. Tá certo? Ele tem um problema porque o extrato etéreo, ele é formado por 2 frações. Tá certo? A fração graxa e a fração não graxa. A fração graxa é a que nos interessa, né? Que seria os ácidos graxos de uma forma geral. A fração não graxa é tudo aquilo que é solúvel em meio apolar, mas não corresponde à gordura. Uhum. Essa a gente quer minimizar. E o método Ancon, pelo fato dele ser trabalhado, na verdade o método é da AOCS, né? Não é da Ancon, a Ancon só produz equipamento. O método é da Associação Americana de Químicos de Óleo. Ele aumenta a extração da porção não graxa. Então ele extrai mais pigmento, ele extrai mais outras coisas, e o extrato etéreo de materiais com alta porção não graxa, como é o caso das forragens, das fezes de ruminantes, por exemplo, fica extremamente superestimado. Eu cheguei a ponto, por exemplo, de fazer o cálculo da digestibilidade pelo método convencional de extrato etéreo, deu em torno de 50% a 60%, o Nancon ele veio para menos 30%. Então esse equipamento da Ancon ele é muito bom para concentrados, porque foi feito um processo de validação dele lá nos Estados Unidos, um processo muito sério,
Tá certo? Não estou falando que ele não é sério, não. Ele foi muito sério, controlado, análise estatística, né? Mas ele foi feito com salsicha, ração de cachorro, Sim. e tinha uma amostra de silagem de milho. Tá certo? E lá ele funciona Material. bem. Então, para Sim. concentrado, carcaça e tal, ele funciona bem. Agora, se for para forragem, fezes de bovino, digesta bomazal de bovino, ele não funciona. Legal. Eu falei isso para o vice-presidente da Ancon. Nós temos 2 trabalhos publicados, um no Animal Feed Science Technology e outro aqui no Brasil, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, que mostra isso. Eu falei isso para o vice-presidente da Ancon, ele falou que o problema era meu, que eu não sabia apertar os botões do equipamento. Eu falei, o equipamento qualquer um opera, tá certo? Você não faz nada, você só aperta o botão do equipamento. Então não é o meu dedo que estava errado, tá certo? Então não use esse equipamento para forragem. Quem trabalha com ruminante não pode usar, Entendi. se o estratégia for importante para você. Entendi. Sobre vamos, dá para fazer uma mesma discussão sobre o cartuchinho, né? Que a gente faz com papel filtro, papel filtrante. E o saquinho XT, por exemplo, do Ancon. É tranquilo também? O que Não, o senhor vê? não, vocês podem olhar lá, o trabalho de Barbosa está nos anais da Academia Brasileira de Ciências, vocês podem clicar lá, digita meu nome lá, que décimo é mais difícil de ter, que Barbosa deve ter um monte. Sim. Você vai lá no Cielo, nós comparamos o papel de filtro qualitativo 80 gramas por metro quadrado com o XT5, Sim. não tem diferença nenhuma. Entendeu? Não. Ele é, hã? Ele é O, a, totalmente substituível. sim. Só cada prova, cada filtro de prova, um cartucho só, certo? Sem sobreposição, né, professor? Por conta do método ser, de certa forma, quantitativo, né? Por extração, pode contaminar um cartucho de baixo, certo? Em qual equipamento? Dancon? Não, não. No que seria o Soxhlet, né? Digamos assim. O Cada Soxhlet. tubo, Não, cada tubo um. Porque no um caso cartuchinho. Isso. do Rundle, Isso, do do Run. Rundle, Isso. a gordura vem pelo copo, né? Aham. Cada Ela é por copinho. ganho, ela é por ganho de peso do copo. Isso. Então não tem como você Exatamente. colocar duas. No Soxhlet, que é uma extração de 24 horas, você pesa a amostra. Aí você pode colocar várias amostras. Sim. Mas ninguém usa Soxhlet mais, é irracional. Entendeu? O mundo inteiro usa Rundle. A OAC recomenda o Rundle para zootecnia. Sim. Inclusive Legal. lá no INCT tem o Rundle, né? Não tem o Soxhlet lá. Sim. Tem o Rundle e tem o Professor, Goldfish. O Goldfish está em desuso também. legal. Bom, nós não falamos aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. Matéria seca, eu acho que tranquilo, né, professor? Asa, eu acho que tem alguma coisa que o senhor queira Nem comentar? tão tranquilo assim, nem tão tranquilo assim. Tá havendo algumas modificações na ideia de matéria Sim, seca, mas eu prefiro não falar, tá, porque o que eu falo no corretor vira notícia. sim, A National Forage Test Association lá dos Estados Unidos, que é uma instituição lá ligada aos produtores de forragem, tem mudado muito isso, tá certo? Então, possivelmente, esse conceito nosso de matéria seca, a avaliação da matéria seca em laboratório vai mudar, sim, tá? Vai mudar. E eles já têm um método lá, mas o problema é que esse método já foi testado para forragem lá, e já foi testado para o pessoal da indústria de alimentos aí, de whey, dessas coisas assim, mas ele não foi testado para forragem tropical. sim, Então é bem mais simples, bem mais fácil, só que eu prefiro não falar porque, não tendo dados, eu não posso falar uma coisa aqui e o pessoal interpretar que eu estou recomendando e, por enquanto, não. Eu prefiro ter o trabalho científico na mão primeiro. legal. Professor, tem mais duas perguntas aqui, dois temas, na verdade, que eu vou botar aqui em discussão antes da gente caminhar para o final, pode ser? Pode. Um deles, até o professor Túlio fez um comentário sobre a FDN efetiva ou fisicamente efetiva, né? O uso da Penn State, né? O que o senhor tem visto de evolução ou de informações que o senhor acha que seja pertinente a gente discutir? Sobre a efetividade de fibra. Eu sei que não está Cara, relacionado à composição bromatológica, certo? Mas, não, de certa forma ela é análise de alimentos, né? Porque a análise de alimentos sim, ela é
Física, química, sensorial, microbiológica, né? Você tem várias formas de ver a análise de alimentos, embora a gente dê uma importância maior à parte química. Eu prefiro não falar nada, porque a Penn State ela é uma análise física, né? Eu tenho lá as minhas ressalvas. Inclusive, há poucos dias atrás, eu estava conversando com o Gustavo, que é um amigo meu, veterinário, que ele tem lá a empresa dele lá, o Gado de Leite. O pessoal deve ter gente que segue ele lá. Sim. Conversando sobre isso, estava conversando com o Marcelo Grossi, que foi meu orientador, hoje é gerente aí de gado de leite da DSM. Eles usam bem. O problema é que eu tenho ressalvas. Então, eu não sei até que ponto aquilo ali realmente tem um significado. Então, eu prefiro me abster da resposta, justamente para não criar mais polêmica que eu normalmente já crio. Tranquilo. Professor, tem uma pergunta aqui bem... a Andressa, ela pergunta, voltando lá no TNT, tem alguma recomendação para uso de saquinho de poliéster ou alguma malha de nylon, substituindo o TNT? Tem algo a respeito? Não são intercambiáveis. Eles têm objetivos distintos, tá certo? O TNT ele serve para incubação de tempo único para avaliação de fração I. Sim. Ok? Então, aquela incubação de ponto único. O nylon, 50 micras, 40 micras, ele serve para você fazer incubação de múltiplos pontos, aquela que você define a curva de degradação de um alimento, ou da matéria seca, ou da FDN, ou às vezes até da proteína bruta. O TNT não pode ser usado para curva de degradação, tá? Eu já usei, eu já vi um trabalho, já usei, vi que estava dando porcaria, fiz o experimento e vi que não dá para usar. E o nylon não pode ser usado para FDNI ou FDAI. Então eles não são intercambiáveis, tá certo? Cada um tem a sua função. Isso tem que ser respeitado, porque senão os resultados ficam comprometidos. Professor, tem até algumas coisas com alguns saquinhos, né? Agora eu vou aproveitar essa deixa aí. A Kaká e teve mais alguns aqui comentaram sobre matéria seca, né? Tem um método, inclusive tem um documento da Embrapa, né? De estimativa de teor de matéria seca com micro-ondas. Já tem algumas coisas relacionadas a air fryer, né? O que o senhor diz a respeito desses métodos alternativos para estimativa de matéria seca? Ou até mesmo esses equipamentos manuais, né? Que a gente às vezes utiliza para determinar. Ô bicho, olha só, deixa eu largar o cocô no ventilador aqui. Veja bem, trabalho tem muito. Os trabalhos normalmente são equivocados, tá certo? E todas as vezes que você quer avaliar um método para mensuração de matéria seca, ele tem que ser confrontado, isso é padrão internacional, tá certo? Com o método de Carl-Fisher, que é o método químico de avaliação de água. Tá? Então, às vezes a pessoa usa uma estufa ventilada e o micro-ondas e fala assim, deu o mesmo resultado. O que quer dizer isso? Nada, absolutamente nada. Os dois podem estar errando igual, entendeu? Então, o micro-ondas, ele tem duas... Você tem que diferenciar um pouco as coisas aí. Tem o micro-ondas, tem o Coster, tem um outro saquinho que eles botam um ventilador quente nele lá, circulando ar por dentro lá. Isso é para campo. Não é para laboratório. Uma coisa é análise para pesquisa, tá? E outra coisa é para o campo. Por quê? No campo não tem jeito de você ter uma estufa ventilada e uma estufa não ventilada. Então, às vezes, em vez de você usar a tabela, você usar o micro-ondas, ele é interessante, né? Para pesquisa eu não recomendo. Eu acho que micro-ondas ele tem na pesquisa duas funções. Ele pode ser usado para desidratação parcial, que é o que o pessoal chama de pré-secagem. Eu não concordo com esse nome pré-secagem, porque pré-secagem é tudo que você faz antes da secagem. Então, na hora que você pesa a amostra, você está fazendo uma pré-secagem, tá certo? É a desidratação parcial. Sim. Essa que você faz antes da moagem. Então, ele é muito bom para isso. Inclusive, os laboratórios privados, para ganhar rapidez, utilizam dessa ferramenta, tá certo? E eles ganham tempo com isso, né? Mas eles não dão a matéria seca pelo micro-ondas.
Eles fazem a desidratação parcial. Sim. Ok? Então é o seguinte, você está no campo, você quer ajustar a matéria seca de um confinamento, ajustar a proporção de volumoso que vai para o vagão, e você não tem outra alternativa, né, é mais fácil comprar um micro-ondas. Você vai na Casa Bahia, Magazine Luiza, qualquer loja de esquina, você compra por 200 conto micro-ondas, segue aquele roteirinho da Embrapa lá, que eu acho ele muito bem feito, por sinal. Eu tenho aquele documento da Embrapa. Sim. Mas para pesquisa, não. Para pesquisa, ele só serve para duas coisas. Desidratação parcial, ou seja, você fazer a famosa pré-secagem, ou então tem alguns métodos de pré-secagem, que não são usados no Brasil, são usados no exterior, que eles partem do pressuposto que a curva de aquecimento do material que entra para a pré-secagem tem que ser rápida para evitar deterioração. Então eles dão 1 minuto de micro-ondas para aquecer o material e jogam esse material dentro da estufa a 60 graus ou 55 graus. Só para acelerar a curva de aquecimento. Também não existe uma comprovação efetiva de que isso é benéfico. Mas existem pesquisadores que defendem esse ponto de vista. Sim, são ferramentas úteis, né, professor, para o dia a dia, né, como o senhor alertou, O dia a dia. né? Para o dia a dia, a gente usa muito, eu trabalho um pouco com silagem, né, e a gente acaba usando bastante, às vezes, para determinar, até pensa, né, no início ali, determinar ponto de colheita, né, de milho, algo do tipo. Não, aí é uma boa, é uma boa. É um bom indicador, né? Ou melhor do que você ir só no olho, né? Digamos assim. Ou melhor que tabela, né? Também. Exatamente. Professor, tem uma pergunta aqui muito legal até, e eu acho que, não sei se o senhor já trabalha com isso ou já estudou algo a respeito. O William perguntou lá no comecinho da live se o senhor tem alguma informação sobre o uso de NDVI, né? Por meio de imagens, para estimativa, né, de algumas variáveis da composição bromatológica, né? NDVI usa, né, a parte de foto, né, de fotografia ou de imagem de satélite. O senhor sabe algo a respeito dessa correlação com composição? Não tenho conhecimento na área, então eu prefiro me abster e não tenho vergonha de falar que eu não tenho. Me desculpa. É muito usado hoje para determinar degradação, né? Ou, degradação. Eu já vi trabalho para avaliar disponibilidade, é possível fazer. Agora, composição química, né? Eu nunca vi. Se tem, eu desconheço e prefiro me abster. Legal. Professor, a última pergunta aqui para a gente caminhar para o encerramento. E muita gente perguntou, não vou nem conseguir citar todos aqui. Qual a opinião do senhor sobre o NIRS? Obviamente na análise de alimentos. Né? Não, eu não tenho nada contra. Eu andei falando uns negócios de NIRS aí. Veja bem, gente, nós temos que interpretar o NIRS pelo que ele se predispõe a ser. Né? O NIRS, ele é uma impressão digital. Né? Ou seja, você vai ter um espectro de reflectância dentro você define uma faixa, né? E você mede como se comporta a reflectância. Essa reflectância da radiação no infravermelho próximo, ou no infravermelho médio, que agora tem o MIRS também, ela é função das ligações orgânicas que tem. Né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Então, quando você coloca energia, essas ligações orgânicas, elas vibram e refletem a radiação infravermelha de uma forma peculiar. Então você tira como se fosse uma impressão digital da sua amostra. Sim. Qual que é o grande tchan? Então o NIRS não analisa nada. Então você vai falar assim, análise do... Não, a NIRS não analisa nada. Você vai pegar uma quantidade grande de amostra, aí é um papo, calibração local, calibração global, etc, etc. Aí tem mínimos quadrados parciais, regressões em componentes principais, tem toda aquela parte matemática. Você vai pegar um número muito grande de amostras e tirar a impressão digital delas. Né? Então você vai criar lá um modelo e vai informar o equipamento, falou assim, ó, essa amostra que você está tirando na reflexão, ela tem tanto de proteína bruta, tem tanto de FDN, tem tanto de FDNCP, tem tanto de matéria orgânica. E aí o que acontece? A partir de um determinado ponto, você não precisa analisar. Você vai lá e coloca a sua amostra, ele vai checar no banco. Ele compara, né? Ele te dá um resultado pela reflectância. Então,
qual que é o segredo? O NIRS é bom. Eu conversei com o professor Broderick, lá dos Estados Unidos, um dia a respeito disso. Ele falou, não, nós estamos usando aqui, não tem problema. Tá certo? A questão é calibrar. Sim. Então, as minhas restrições quanto ao uso do NIRS é porque, por exemplo, aqui, meu vizinho do lado aqui, nunca mexeu com nada. Né? Nada contra ele, é professor da física, aposentado aqui. Aí amanhã ele abre um laboratório. Né? Não, eu estou fazendo análise com o NIRS. Ótimo. O problema é que, como é que foi feita essa calibração? Qual que é a história do indivíduo de amostras analisadas adequadamente para ele montar um banco de dados para poder interpretar uma amostra desconhecida? Não tem história. Então, às vezes, essa história vem de outro lugar. Então, eu conto esse caso com certa frequência. Um dia um zootecnista muito famoso no Brasil, que é meu amigo, me mostrou um resultado de análise e falou assim, o que eu achava? Eu falei assim, é uma silagem de milho de uma qualidade boa. Né? Aí ele falou, mas não é silagem de milho, é cana. Então, assim, tinha uma quantidade de amido absurda, que eu sei que a cana não tem. Você trabalha com forragem de cultura, você sabe que cana não estoca amido, assim, como um grão de milho. Com certeza. Né? Então, era o problema da curva. Então, você tem esse problema das curvas. Como é que essas curvas foram construídas? O banco de dados de calibração. E outro é o seguinte, se você analisar errado, né, por exemplo, você faz uma análise estratégia errada, você alimenta o NIRS com uma análise errada, sim, o resultado do NIRS vai ter o mesmo erro que você cometeu no laboratório. Então, a calibração do NIRS é um negócio meticuloso. Então, eu não sei se todo mundo faz, ou de onde vêm os bancos de dados que aparecem aí do nada, porque tem empresas que vendem banco de dados. Sim. Mas se você pegar um banco de dados de silagem lá do centro-oeste americano, querer usar para braquiária aqui cana, não vai funcionar, né? Porque ele não conhece cana, o banco de dados não tem cana no banco de dados. O estabelecimento, né, professor, do banco de dados é óbvio, né? É o ponto, acho que o ponto crucial, né? E lembrando, né, como o senhor falou, é uma análise meio que comparativa, né? Ele simplesmente ele vai ler e vai comparar com, né? Comparar com o com banco um de modelo, dados. E ele vai passar o que você alimentou, né? Então você alimenta com o banco de dados e ele faz uma comparação e te indica quais são os valores. Então, o NIRS, né, professor, é algo que talvez aqui no Brasil, hoje já tem muitas, principalmente empresas, né, utilizam muito. Eu sei que a Embrapa também utiliza, né, a Embrapa utiliza em algumas unidades. Eles compartilham muito, né, entre unidades os bancos de dados, né, também. O pessoal de Campo Grande, por exemplo, montou um banco de dados muito bom lá, de forragem. Tem empresas que têm aminogramas calibrados em NIRS, mas eles não dão o banco de dados. Se chegar e falar, eu tenho NIRS no laboratório, nunca usei. Há um problema social nesse negócio aí. Mas se eu ligar para alguém de uma empresa e falar assim, me manda seu banco de dados aqui que eu vou começar a fazer meus aminogramas aqui. Ele não vai fazer. Não manda, né? Nem a Embrapa, até com a Embrapa para você conseguir tem algumas dificuldades, né? Às vezes você pode até mandar a amostra para eles analisarem lá, mas conseguir o banco de dados é mais complicado, né? Certeza. Acho que tá meio que respondido aí sobre o NIRS. Professor, a gente falou de muita coisa aqui. Teve acho que era colega do senhor, falou que a gente podia ficar conversando aqui até o Atlético ser campeão, mas aí eu acho que a live demoraria bastante, né, professor? Ser bicampeão da Libertadores, aí a gente ia falar aqui, ia acabar a pandemia, a gente ia estar conversando. É uma pena, meus comentários não estão passando mais aqui, congelou. Congelou? Deve ter dado alguma travadinha aí. Professor, tem mais alguma coisa aqui dentro desse assunto que o senhor acha interessante comentar? O nosso tempo já passou bastante, né? A gente está aí com já quase 40 minutos da segunda parte. Então, deixo aberto aí, caso o senhor queira fazer mais algum comentário, para a gente ir para o encerramento. Para mim é sob demanda. Legal. Então, pessoal, eu sei que a gente ficou aí, obviamente, sem responder algumas perguntas de vocês. Não daria, né, para responder 100% das perguntas, mas eu estou à disposição, né, aí no Instagram, nas redes sociais, vocês podem mandar algum questionamento ou podem também procurar, né, o professor Edênio aí diretamente se ficar alguma dúvida, né?
E vou caminhar aqui para o encerramento, agradecer a todo mundo que participou, muita gente presente, né? Muitos colegas nossos, né, de trabalho, e foi muito interessante porque teve uma interação muito grande, né, professor? Muita gente perguntando e querendo tirar as dúvidas, então foi muito legal. Eu E aí, só tenho uma dúvida. Quem é que gerencia o tal do Amacorte aí do... é o Túlio, o professor Túlio. Ah, é o Túlio. Isso. Ah, agora eu sei que eu sei. O Túlio é um grupo de pesquisa que é liderado pelo Túlio aqui. Hum. Então, tem bastante Valeu. gente aí, a Janaína tá por aí, eu acho que o Agora Nelma voltou ainda. a funcionar aqui. Voltou a funcionar. Voltou. Tem até um Zé Legal. Wilker aí, ó. Achei que tinha morrido. Deve ser outro, né, Brincadeira. professor? Deve ser Deve outro. ser outro. Legal. Professor, eu agradeço demais. Foi fantástico poder bater esse papo. Fico realmente lisonjeado de ter esse momento, de poder aprender um pouquinho, né, com o senhor, não só nos livros, mas também agora batendo um papo, né? Eu acho O que cara é mais uma, chato que mais fala. Ah. eu acho que é foi uma oportunidade muito legal. E talvez a gente possa até fazer uma outra discussão no outro momento. A gente não conseguiu nem, como eu falei antes, acho que esse assunto aí de digestibilidade, né, professor? In vitro, in situ, né, a própria análise de FDNI, talvez isso aí é assunto para uma discussão também. Quem sabe a gente faça outra aí mais para frente. Mas eu Sem agradeço o problema. senhor e passo aí para o senhor fazer as últimas considerações. Não, eu que agradeço a oportunidade, sabe? Essa parte de análise de alimentos realmente ela pode até parecer conversa fiada aqui, mas ela me preocupa, né? Sem questão de ego, sem questão de. Eu, por exemplo, só coordenei esse treino do NCT porque eu fui catado a laço, porque eu não queria, tá certo? Eu queria ser índio, não queria ser cacique, mas aí me cataram lá para esse trem. Eu fui eleito à revelia. Me preocupa muito porque eu tenho vontade de ver as coisas andando, eu tenho vontade de ver o Brasil ganhar realmente o espaço que ele merece, que ele deve ter na ciência. E como tudo na zootecnia, na parte de nutrição começa disso, eu me preocupo muito, né? Sem interesse pessoal, sem nada. Quem foi meu aluno sabe disso. E a gente tem muito pouca oportunidade. Esse negócio de live aí, eu era meio arredio esse Avesso. negócio aí, porque eu não gosto de aparecer, tá certo? Eu gosto de ficar aqui no meu cantinho, eu boto meu som aqui e vou trabalhando, né? Sim. Mas eu acho que é uma oportunidade boa, eu que agradeço. Você não precisa me agradecer, não. Quem tem que agradecer sou eu, quem está em dívida sou eu, né? Não seja como as vaquinhas, tá? A moça falou que a Evelyn, a Bart, Sim. falou assim, seja como as... Não seja não, lê o livro lá, o Não, capítulo 1. tem que ler o primeiro capítulo. Isso. Inclusive fica aqui do lado, ó. Tem o pessoal perguntando aí do livro aqui, ó. Tem aqui, ó. Mas o livro do INCT está esgotado, tá certo? Não existe Sim, mais. Esse aqui é meu, particular. sim, Mas eu que agradeço, cara. A oportunidade é sua. Entendeu? Essa ideia da gente passar, da gente trocar ideia. Eu não estou aqui como detentor do conhecimento, não. Isso é um pouco mais de experiência. O que diferencia eu das outras pessoas que estão aí é questão de tempo, capacidade que todo mundo tem. sim. E essa oportunidade de divulgar muitas coisas, eu percebi isso pela grandeza quando eu montei meu grupo lá no Facebook. Nós temos 2.500 pessoas lá hoje. Eu Exatamente. montei um grupo e falei assim, não vai dar nem meia dúzia aqui nessa porcaria. Aqui tem 2.500 pessoas, né? Sim, E isso anda, né, cara? Tem que andar. A sementinha tem que ser plantada, senão a árvore não cresce. Como diria o professor Mário Paulino, bezerro que não nasce, não cresce, né? Então, tem que ir plantando as coisas e sim, toca. E eu agradeço todo mundo que teve aqui, que perdeu tempo com essa live. Tenha gostado ou não tenha gostado, mas se tiver outra oportunidade, ótimo. Eu estou à disposição. Falei que não ia não, aparecer, que essa seria a última. Eu fiz porque o sim, Túlio me encheu o saco, você me pediu. Você me pediu, o Túlio me encheu o saco. sim. Mas é possível até que Não, eu faça outra. não, legal. Podia, Vamos o conversar. Ricardo aqui falou, podia movimentar o Instagram. Do Instagram não tem como largar textão. Eu gosto de textão, entendeu? Eu gosto de encher o saco. No Instagram não tem jeito. Lá eu só É posto só, foto minha, da minha filha, dos meus filhos, do meu cachorro. isso. Tem que acompanhar no Facebook, né, professor? Aí tem No bastante coisa lá. Facebook. Tem lá, Dá para conhecer o gosto musical, né? Certeza, O certeza. ódio pelo Cruzeiro, né? Isso aí fica explícito, né, professor?
Time pequeno. Mas é isso, professor, eu agradeço mesmo a satisfação e espero que a gente possa ter outras oportunidades aí para conversar e espero que seja pessoalmente também, né? Quando tudo isso passar, que a gente possa agendar alguma coisa e talvez o senhor vir aqui conhecer nosso instituto, né? Conhecer aqui um pouquinho Pô, vou mais do nosso demais. estado. Não conheço Rondônia, não. Isso, então já fica o convite aqui para daqui uns dias, quando normalizar, aí o senhor vem pessoalmente e a gente vai trocando ideia. Professor, obrigado. Obrigado a todo mundo que Só um participou. instantinho. Oi. Só um instantinho. Desculpa aí, Rafael. Perguntarem qual o nome do grupo no Facebook. É Métodos para Análise de Alimentos. Isso. Tá? Pode pedir lá. Eu só reprovo quando eu vejo que é vendedor, ou manda um cara lá e fala assim, não, eu estudo na universidade por aí eu não deixo não. Mas se tiver alguma coisa a ver com zootecnia, com não sei o quê, Sim. pode ir lá que está aprovada a entrada. E as discussões são legais, né, professor? O senhor sempre faz algumas postagens para pedir opiniões, né, e experiências, né, para que os participantes comentem também, né, e é uma troca de informações bem legal. Eu sugiro para quem gostar dessa área realmente participar. E, né, a Isis está comentando aí, né, o Túlio também, com certeza a gente vai arrumar aí um tempinho mais para frente para o senhor vir aqui e passar uns dias com a gente aqui, conhecer e trocar um pouquinho de ideia. Certo? Certo. Legal. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Mesmo, Edênio. Obrigado, um abraço e espero que a gente mantenha um contato aí. Vamos conversando. Um abraço, muito obrigado mesmo mais uma vez. Obrigado para todo mundo. E valeu. Até semana que vem. Um abração, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.